Olá, Luciano, bom dia. Olá, bom dia. É uma honra te entrevistar. Então, para quem está assistindo essa entrevista, ela é a primeira de uma série Prima, Irmã, Filha, inspirada de uma série anterior, que, na verdade, como tudo no Body Talk, ela não respeita necessariamente a hierarquia, eu vou me explicar já já, mas ela é consequente porque foi natural poder saber um pouco da história do Body Talk. Então, essa é a série Body Talkers falando de Body Talk, nossa história. A gente está conversando com o Luciano Flair, carioca, Body Talker há 15 anos, de uma primeira e feliz geração de Body Talk no Brasil. E o nosso objetivo aqui é saber da nossa história, de onde a gente veio, que matriz é essa, e a partir da fala do Luciano, vai ser uma honra poder escutar a sua história. Uhum. A gente já havia comentado antes que a gente iria começar surpreendendo a todos nós, então, por favor, comenta um pouco aí o que você trouxe para começar a nossa entrevista. Eu queria colocar um áudio de um cliente meu. Eu atendi o filho dele à distância, é uma sessão à distância, inclusive. O filho dele tem 1 mês e um pouquinho, e ele falou que o filho dele estava tendo muito refluxo, muita dificuldade para dormir à noite. E aí, como eu atendo ele, eu fiquei imobilizado pela situação dele, e eu ofereci uma sessão de presente para o filho dele. Eu fiz uma sessão à distância. E a sessão à distância, geralmente, eu peço uma foto, o nome todo e a data do nascimento, para poder ter um foco melhor no trabalho. E ele me mandou essa gravação que me deixou muito emocionado. Eu queria abrir esse trabalho, né, essa entrevista, justamente com essa gravação dele. Tudo bom? Ouvi o Body Talk, mas eu queria te dar também um feedback do resultado. Cara, eu tô impressionado. O Francisco ontem, outra criança hoje também, assim, é inacreditável. Eu confesso que, assim, é muito impressionante. Ontem ele saiu comigo, com meu pai, eu fui jogar tênis, ele ficou lá com meu pai. E impressionante, assim, ele não chorou, não reclamou, não deu pro trabalho, tá aqui no meu colo aqui também, sabe, na Cobal tranquilão. E era difícil ficar com ele, porque ele sentia, né, esse refluxo, esse incômodo, ele chorava, não aguentava muito tempo. E eu acho que o Body Talk foi o elemento que ele estava realmente, assim, precisando. O acesso que você teve às avós foi muito preciso, correspondem totalmente à realidade. E eu achei maravilhoso, assim. Então, queria te dar esse feedback que, nossa, estou encantado. Clarissa também deve mandar mensagem para você agradecendo, porque realmente, nossa, está fazendo uma diferença absurda. Então, queria agradecer de novo você por toda essa atenção que você deu. E a gente vai se falando, viu? Muito, muito, muito obrigado. Um grande abraço. Então, Tô arrepiada. eu quis botar esse áudio porque, assim, eu trabalho com Body Talk há 15 anos, né? Eu estou nessa área. E esse é o melhor pagamento que eu tenho. Eu fico, às vezes, até emocionado, assim, porque é a melhor resposta do meu trabalho. A dedicação que eu tenho ao trabalho, né? Assim, nesses 15 anos atendendo com a técnica, tentando fazer da melhor forma possível o trabalho, levando o Body Talk para as pessoas. Já começando um pouco sobre essa nossa fala, né, que eu já vi alguns vídeos de você falando com as pessoas, sempre, desde 2004, quando eu fiz o curso do Body Talk a primeira vez, eu tento passar para todos os terapeutas que eu conheci e que eu conheço, né, eu tive um tempo de dar treinamento para as pessoas quando as pessoas terminavam os cursos, com o cuidado de levar para esses terapeutas novos esse cuidado com a técnica. Porque, como eu organizei os cursos um período também, eu conheci todo esse pessoal da antiga geração, né? Assim, tem uma galera nova, que é a partir da Célia organizando e da Marta também. Eu já não conheço esse pessoal mais novo. Conheci algumas pessoas no curso do Epigenetics, mas essa galera nova
eu sempre tive esse cuidado de colocar para as pessoas, o primeiro cuidado que todo terapeuta de body talk tem que ter é que ele saber que ele não é Deus. A gente não trata, não cura ninguém. Todo o processo é do outro. Nós somos instrumentos. A única nossa capacidade que tem é que as pessoas, alguns terapeutas têm uma capacidade de ser um instrumento melhor do que o outro. Mas não nos cabe curar ou resolver a questão do outro. Todo o processo é do outro. Esse é um grande cuidado. E essa resposta, né, assim, de um atendimento de uma criança que eu nunca vi, à distância, principalmente, para quem tem dúvidas sobre a sessão à distância, isso mostra, né, assim, o efeito e a força que o trabalho do Body Talk tem. Sim, sem dúvida, Luciano. Eu me arrepiei inteira. A gente tem que lembrar que é um contexto que todos nós, embora possamos atender pessoas de diferentes idades, diferentes contextos, diferentes queixas, é uma criança, é um bebê, é um pai, né? Se viesse de uma mãe, a gente teria uma emoção, mas vir de um pai, eu como mulher e mãe, tenho outra emoção ainda. Então, sem dúvida, é um presente você começar a sua entrevista assim. Muito obrigada. Estendo os agradecimentos ao paciente, inclusive inspirando outros pacientes a darem outros depoimentos que possam se tornar públicos, porque isso não só é a recompensa do nosso trabalho, como é a legitimação de uma história do Body Talk no Brasil, que vamos aí, eu acho que já uns 15 mais anos, né, de Body Talk no Brasil. Conta um pouco dessa primeira turma pra gente, conta um pouco quem foram esses profissionais. Antes da sua resposta, eu vou só situar ao público de que a Célia Barbosa e a Marta Ferreira, que eles se referem, são coordenadoras recentes. Célia continua atendendo como terapeuta, mas Marta continua coordenando os cursos no Rio de Janeiro, então a quem se interessar. E igualmente o curso de epigenética que você citou foi dado pela Laura Stuvé, né, no Rio de Janeiro ano passado. Só para as pessoas irem conhecendo um pouco o nosso contexto. Mas conta pra gente, como é que foi esse marco inicial? Como é que foi esse curso que você esteve? Na verdade, assim, eu não sou da primeira turma. A minha turma foi a terceira ou quarta, já não me lembro porque são 15 anos, né? Mas o meu curso foi em agosto de 2004, isso eu lembro muito claramente, porque eu cheguei no Body Talk através de uma astróloga. Eu fui fazia sempre meu mapa astral, todo ano, no período do meu aniversário, e eu fui nessa astróloga, ela falou assim: Luciano, você tem toda uma configuração no seu mapa que você iria revolucionar a medicina se você viesse aqui comigo com 18 anos de idade. Eu falaria para você ir fazer medicina ou homeopatia, seja lá o que for. Mas eu acho que você deve ver essa técnica que está surgindo aqui no Brasil com muito carinho, porque isso vai ser a medicina do futuro, ela falou para mim. Eu falei, legal, peguei o folheto, né, o folder e tal, levei para casa, falei, poxa, faço ou não faço, faço ou não faço? Liguei, marquei, me cadastrei assim, para fazer o curso e tinha uma palestra uns 2 dias antes. E no dia da palestra teve uma chuva horrorosa no Rio de Janeiro que eu não consegui ir na palestra. E eu caí de paraquedas no sábado, na sexta-feira, no primeiro dia do curso. Foi com a doutora Janet Galipo. E aí a Janet começou a falar, porque o Body Talk cura isso, cura aquilo. Eu estava fazendo trabalho de medicina chinesa, o curso de medicina chinesa. E no curso de medicina chinesa a gente fala que a gente não cura ninguém, assim, não tem como você curar e tal. Falei, putz, joguei meu dinheiro fora. Caramba. Já estou aqui, já paguei, já estou aqui, vou ficar ouvindo. E aí, durante os treinamentos, eu fui acessando questões de pessoas que a pessoa na maca começava a chorar. Eu não sabia o que fazer, eu chamava adiante e falava, não, tá certo, se ela está chorando é porque está liberando alguma coisa. E aí, no final, eu perguntava a pessoa, não, tudo que você falou faz todo sentido, aconteceu isso mesmo. Eu falei, opa, tem que olhar essa técnica com mais carinho. E aí fiz o curso, e aí, assim, devorei os protocolos manuais, né, quando terminou o curso. Eu trabalhava na época com massagem, com massoterapia, e aí comecei a fazer a transição das pessoas que eu atendia com massoterapia para o Body Talk. E as pessoas foram gostando do trabalho, assim, não entendiam muito o que estava acontecendo, mas foram gostando do trabalho. E aí, desde 2004 até hoje, eu atendo unicamente com o Body Talk. Né? Eu sei que tem muitas pessoas que atendem que colocam outras técnicas, e eu falo com certo orgulho, não sei se o termo seria orgulho, mas o meu trabalho hoje é só com o Body Talk. Eu não incluo nenhuma outra terapia dentro do trabalho do Body Talk, até porque eu penso um pouco como o John. O Body Talk é a egrégora do Body Talk. O Reiki é a egrégora do Reiki. A não ser que a sabedoria inata da pessoa me peça permissão, que tem uma permissão que precisa trabalhar alguma coisa antes, o trabalho é puramente do Body Talk, que eu atendo, que eu atuo.
né? Sim, sim. Esse talvez seja o sonho de muitos de nós, né? Eu compactuo com você dessa impressão e, de certa forma, a gente não só sabe, tem afeto e respeita os colegas que fazem essas combinações, como isso me parece ser do nosso tempo, né? Sim, Mas, em sim, sim. alguma medida, eu gostaria de te ouvir mais um pouco sobre isso, né? O Dr. John Valtime, para quem está nos assistindo, fundador da técnica, os protocolos da técnica estão aí atrás de você, né? Os protocolos e o protocolo e o procedimento. Então, conta um pouco para a gente como é que você vê essa egrégora tão específica, que tem essa capacidade tão extensa de olhar e observar o corpo-mente, não curar, mas trazer resultados. Conta um pouco para a gente, eu acho que tem aí muita substância nesses 15 anos. Como é que tem sido isso tão pontualmente e verticalmente com o Body Talk? Eu acho que assim cabe muito a postura do terapeuta que está atendendo, né? Por exemplo, quando eu começo a atender a pessoa a primeira vez, eu faço um pequeno resumo do que é o Body Talk. Nunca deixei de fazer esse resumo, até para que a pessoa entenda, porque a pessoa vai deitar na maca. Hoje em dia eu atendo falando em voz alta, porque eu gravo a sessão e mando a sessão para a pessoa ouvir. Também é uma indicação do John, que a pessoa escute a gravação da sua sessão pelo menos uma vez por semana, para que mantenha as fórmulas do Body Talk sempre atuantes no corpo da pessoa. Sim. Então, eu passei a gravar. Antigamente, eu escrevia e fazia um resumo no final para a pessoa. Hoje, eu gravo as sessões e mando as sessões por e-mail, pelo WhatsApp, seja lá o que for. Mas eu faço esse pequeno resumo. Então, nesses 15 anos, nunca ninguém, nenhum cliente que eu atendi me questionou alguma coisa sobre o trabalho do Body Talk. Questionando, discutindo. Eu penso que é justamente por essa pequena apresentação que eu coloco no início do atendimento, sabe? Eu acho que essa é uma dica para quem está iniciando, inclusive, né? Assim, hoje eu posso me considerar antigo no trabalho do Body Talk, então, assim, uma boa dica é explique, tente fazer um resumo, um pequeno resumo do que é o Body Talk para aquela pessoa, sabe? Eu mostro, eu tenho no meu consultório, efetivamente, aqui é um espaço na minha residência que eu atendo, mas eu tenho meu consultório mesmo, que eu atendo as pessoas com maior volume. Lá eu tenho os protocolos também, eu mostro os protocolos para as pessoas e eu faço esse pequeno resumo explicando o que é a técnica. Perfeito, perfeito. E você já havia comentado comigo como você se apresenta como terapeuta Parama Body Talk. Eu acabei te apresentando como terapeuta de Body Talk, mas gostaria de aproveitar agora, justamente por essa sua experiência, contar um pouco para quem está assistindo como é que é essa extensão do Parama, né? Eu costumo comentar entre os colegas, ou até mesmo quando sai uma indicação para um paciente meu para fazer com um terapeuta que tem Parama, eu digo, olha, é o doutorado do Parama, é o doutorado do Body Talk, vai lá. Então, conta pra gente um pouco como é que é o Parama e como é a sua experiência com o Parama há tanto tempo. Na verdade, sim, uma dica que eu vou falar aqui em voz baixa para que os instrutores não nos escutem. Mas uma coisa que, por exemplo, quando eu fiz o curso a primeira vez, a coisa do sim e do não entrava na minha cabeça. Falei, eu não vou conseguir fazer isso nunca. Olhando para esse protocolo cheio de quadradinhos e tal, falei, caramba, isso é muito complexo, eu não vou conseguir. Fazendo os cursos, né, assim, os aperfeiçoamentos, os módulos, o que eu descobri é que o módulo básico avançado, do módulo 1, eu sou do antigo, então não lembro os nomes novos agora. Então, do módulo 1 até o módulo 9 das matrizes, você é trabalhado para que você desperte o seu hemisfério direito do cérebro. Sim. E o Parama é o suprassumo. Na verdade, o Parama ele nos proporciona, nos propicia uma capacidade de você justamente viajar com o hemisfério direito do seu cérebro. Então, hoje no meu atendimento leva em torno de 10 a 20 minutos, parece ser um pequeno espaço de tempo, mas assim, a quantidade de coisas que surge nesses 10 a 20 minutos é uma coisa impressionante. Por quê? Eu não vou mais ipsiliteres em cada um desses quadradinhos. A minha mente está tão trabalhada que a gente deixa com que ela viaje, ela conecte com a sabedoria inata da pessoa, do cliente. Eu não gosto de chamar de paciente, do cliente que está ali, né? Então, o Parama, ele é justamente as nuvens para que você possa viajar, flutuar durante o seu trabalho. Mas o módulo, os básicos avançados, eles são importantes para que te estruture. Se você não tem estrutura, você não consegue se movimentar dentro do trabalho do Body Talk.
Luciano, eu sabia que esse Body Talkers falando de Body Talk, nossa, a história seria... Passei hoje a manhã toda, assim, com o coração palpitando, seria bastante excitante. Mas é muito bonito ouvir essa tamanha segurança. Porque, de fato, muito embora eu tenha entrevistado e conheça essa matriz mais recente, a gente sempre tem a impressão de quem está lá há muito tempo, só que eu não conseguia palpar. Eu e muitos dos meus colegas, e quiçá, quem sabe, muitos dos clientes e pacientes que estão nos assistindo, ou pessoas que querem conhecer o Body Talk. Então, essa segurança, essa base da qual a navegação fica fluida, criativa, entregue, é muito interessante, né? Você citou agora há pouco o aspecto do sim-não, que é o nosso biofeedback neuromuscular. Gostaria que você convidasse o nosso público que está assistindo aqui a saber de alguma história curiosa sua sobre atendimento, seja do ponto de vista do resultado, do ponto de vista terapêutico emocional, seja do ponto de vista de de pacientes que você atende a longa data, enfim, conta pra gente alguma história que você julga pertinente, consistente, curiosa desse seu longo percurso com o Body Talk. Eu vou começar falando uma coisa, mas vou falar uma história que é uma história que me marcou muito, assim, né, dentro desse trabalho, desse tempo do Body Talk. O que eu falo quando, por exemplo, quando eu atendo uma pessoa a primeira vez e quando eu termino para até fazer algumas percepções, porque como a nossa sabedoria inata está conectada e está aberta ali, além do que eu estou falando, do que eu estou trabalhando, tem um monte de outra coisa acontecendo no meu campo vibracional, no meu campo mental. Então, eu dou algum feedback também para essas pessoas que eu atendo no final, de coisas que eu percebi, sugestões que podem surgir, insights que vêm durante a sessão. E o que eu falo para a pessoa na primeira vez é o seguinte: cada pessoa é uma pessoa única. Pode ser que você sinta alguma coisa com essa primeira sessão, pode ser que você não sinta nada. Mas a única afirmação que eu faço para cada pessoa que eu atendo a primeira vez nesses 15 anos de trabalho com Body Talk é: o Body Talk vai atuar em você, quer você perceba alguma coisa ou não, no seu campo físico, mental e emocional. Porque eu sei que o trabalho vai atuar em você, porque eu já atendi muita gente e a pessoa que não teve nenhuma percepção no primeiro momento, depois de 3, 4 sessões, estou completamente diferente. Ou a pessoa da família percebe que aquela pessoa mudou de alguma forma. Então, essa é a afirmação que eu faço para um primeiro atendimento que eu tenho. A história é curiosa, tem um monte de coisas, mas assim, tem uma que eu acho que é muito interessante, é muito bonita. Eu atendia um senhor, ele tinha depressão, ele tinha anos de depressão, atendi ele e a mulher dele. Hoje em dia eu não atendo mais, ele já se deu alta, né? Assim, mas na primeira sessão que eu fiz a sessão nele e tal, e ele foi embora, eu expliquei para ele, na época eu não gravava, eu escrevia e fazia um resumo, ele foi embora. Aí ele voltou a segunda vez, eu falei: como é que você está? Eu ainda tenho vontade de morrer, porque a primeira frase dele na primeira sessão: eu tenho vontade de morrer, eu não tenho vontade de viver. Aí eu fiz de novo, falei: calma, vamos fazer a segunda sessão de novo, fiz a segunda sessão e tal, ele foi embora. Na terceira vez que ele voltou, eu falei: e aí, como é que você está? Ele abriu um sorriso daqui a aqui: agora eu tenho vontade de viver. É de trazer uma emoção que a gente quer segurar, mas não consegue. Que lindo, Luciano, que lindo, que honra. É muito bonito isso, assim, né? Eu acho que essas transformações das pessoas é uma coisa muito bonita, assim, de se ver, né? E tem algo muito curioso na nossa entrevista aqui, porque, é claro, como eu disse, pela sua base tão consistente por tantos anos de Body Talk, é natural que a gente perceba isso como um tom, eu vou chamar mágico, um tom, né, assim, que eu me emociono porque eu atendo, porque eu conheço a abordagem, porque, enfim, estou próximo ao sistema. Talvez pessoas que vocês assistindo, que já sejam pacientes, também sintam uma certa identificação com essa emoção. Mas quem não está no sistema, quem não conhece o Body Talk, deve certamente ouvir isso que a gente acabou de viver e dizer assim: são uns malucos. É uma seita louca. Conta um pouco pra gente como é que você lidou com isso ao longo do tempo, né? Algo tão surpreendente como a gente viu no áudio do seu paciente no início da sua entrevista, que causa, de fato, essa impressão um pouco... Tem pacientes que me chamam de bruxa, né? Assim, uma coisa... como é isso? Como é que você lidou com isso com o tempo? Esse contexto eu tenho muito cuidado, né? Assim, porque fazendo os cursos, né? Assim, ouvindo também os terapeutas mais sêniores lá dos Estados Unidos, a Janet, né? Assim, o próprio John,
O John contou uma história num curso que eu acho que foi do Parama, não me lembro bem, mas que ele fala que isso chegou até o IBA e esse terapeuta ele foi cortado, porque ele durante a sessão dele, ele colocava que o arcanjo Miguel estava descendo para trabalhar o cliente. Então, assim, eu tenho muito cuidado de justamente não misturar, porque realmente é um contexto mágico. É um trabalho muito mágico, porém, ele é muito técnico. Então, a minha postura e a minha abordagem é colocar que o trabalho ele é baseado em técnicas. Quando eu faço aquela minha apresentação, eu coloco as técnicas que o John cita, que o John pegou. Então, eu gravei isso para colocar. O Body Talk é baseado em quê? Vou falar para que os leigos que estejam vendo. O Body Talk é baseado na medicina chinesa, medicina ocidental pela anatomia e fisiologia, física quântica, técnicas de yoga, a cinesiologia aplicada à terapia bioenergética. Essa é a base do trabalho do Body Talk. Então, é nisso que eu me fio, me consisto, né, faço uma consistência para o cliente. Porque se você pensar que você acerta uma questão de um momento de vida da pessoa quando ela tinha 4 anos de idade ou na vida intrauterina dela, você é um vidente. E não é. Algumas pessoas, durante esse trabalho, colocam que vem coisas no meu consultório, não sei o quê, mas eu deixo isso passar batido. Eu falo, que legal, mas eu não dou margem a isso. Porque senão entra nesse contexto mágico. E não é a intenção. O trabalho é mágico, mas não tem magia no trabalho. O trabalho é técnico. Perfeito. Olha, mais certeiro do que isso, acho que não deixou nenhuma sombra de dúvidas. Para a gente encerrar a nossa entrevista, Luciano, conta um pouco para a gente quais foram os mestres, instrutores que passaram pela tua jornada de formação. A gente sabe que na primeira e segunda geração do Body Talk no Brasil tivemos muitos instrutores vindos da egrégora internacional, né? Vindos do contexto da IBA Internacional, da Associação Internacional de Body Talk. E conta um pouco pra gente como foi esse percurso ao longo dos anos, quais cursos chegavam aqui, como chegavam, enfim, conta um pouco pra gente essa época. Eu fiz o curso em 2004, me encantei, como eu falei para você. Depois eu entrei na organização, fiquei organizando o curso de 2005 até 2006, quase 2007, se não me falha a memória. Eu levei a Janet a Belo Horizonte, porque eu trabalhava entre Belo Horizonte e Rio de Janeiro, e aí o Rio de Janeiro me chamou muito mais, eu voltei para o Rio de Janeiro, mas a minha intenção era levar o Body Talk a Belo Horizonte. Então, tenho orgulho, isso eu tenho orgulho de falar, que eu levei a Janet para dar o primeiro curso de Body Talk em Belo Horizonte, que eu acho que foi 2005 ou 2006, não lembro agora. E aí, depois, eu sempre fiquei muito ligado a Janet Galipo, né? Assim, a gente criou uma amizade muito grande, até por esse período de organização. Ela ficou na minha casa um tempo para poder dar os cursos, né, enquanto eu organizava e tal, lá em Belo Horizonte. E depois da Janet, outras pessoas que eu recebi curso foi o Ben Manalo. Eu não vou falar na ordem cronológica porque eu não lembro, tá? É exigir demais na minha memória. Tudo certo. Ben Manalo. Depois o Cris Attardi com o Mindscape. Teve uma outra terapeuta também, que eu não lembro agora, dos Estados Unidos, que eu esqueci o nome dela, a Nancy, também fiz o curso com a Nancy. Sim. E o John com o Parama, né, que eu fiz o Parama 1 e o Parama 2, né, com o John. Fora os outros cursos do John que ele fez, que teve um também que eu achei fantástico, falando sobre o intestino, que eu achei muito legal que ele fez online, que agora eu não vou lembrar também o título do curso, mas foi muito interessante. Mas, basicamente, a Janet, praticamente, ela esteve na minha formação do módulo prático avançado, né? Assim, foi grande parte a Janet, porque ela vinha muito ao Brasil, com muita incidência. Nesse período, né, que a gente falou um pouco pelo WhatsApp, a gente tentou organizar uma associação no Brasil, não deu certo por uma questão burocrática, em relação aos interesses naquele período, que não cabe aqui falar, mas não foi adiante, né? Mas a gente esteve à frente, eu com outros terapeutas, a gente formou um núcleo de estudo aqui no Rio de Janeiro durante 5 anos. Esse núcleo até ainda existe, mas está meio desativado, porque agora tem um monte de canais pelo WhatsApp, né? Assim, não tem mais sentido ter pela internet como era antigamente. Mas esse grupo, que eram 7 pessoas, tentou fazer uma organização,
uma associação do Body Talk aqui para o Brasil, mas não foi adiante. Eu espero Sim. que esse grupo novo consiga, assim, de alguma forma. Acho que o Body Talk está sendo reconhecido em diversos países. Espero que eu li que a Célia estava tentando lá em Brasília com a Janet fazer algum movimento. Fico feliz. Eu acho que isso é importante para a gente, assim, né? Até para ter um reconhecimento mesmo do trabalho. Sim, Mas sem dúvida. os terapeutas sêniores, ou os instrutores que eu recebi o curso, se não me falha a memória, desculpe se eu esqueci de alguém, e a Laura, que eu fiz o curso de epigenética o ano passado, talvez, o ano passado. Mais ou menos Isso essa. mesmo. Isso mesmo. E para quem está nos assistindo, o Luciano não só faz parte dessa primeira geração de formação, como uma geração muito laureada pelo que seriam então os fundadores, né? A base fundadora do Body Talk, na verdade. Nancy coescreve, é coautora de alguns das nossas apostilas, Dr. John Valtime, o Cris Attar, como também colega fundador ali do Mindscape, fundador, não sei se é assim que se diz, mas porque é uma técnica criada pelo Dr. John, mas ele foi responsável, né, por formatar muitas das ações e atividades que o Mindscape tem na sua formação. Enfim, você fez parte das nossas bases, e é uma honra. Eu vou repetir aqui para você o que eu venho repetindo com todos os colegas mestres dessa primeira geração que eu venho entrando em contato. É uma honra, e é uma honra no sentido de lhe ouvir, de prestar mesmo essa homenagem, e é também uma honra no sentido de honrar o nosso passado, né? Acho que é mais do que necessário para que a gente consiga seguir adiante numa ordem sistêmica, a gente entender que a gente faz parte de um legado. E muito obrigada por ter feito parte da abertura desse caminho aqui no Brasil para a gente. Muito obrigada por essa entrevista, Luciano. No post da nossa divulgação desse vídeo, eu vou contar para vocês como vocês podem achar o Luciano, que é pelo site dele. E foi uma honra e uma alegria. Meu coração festeja em dar este primeiro passo. Muito obrigada. Eu que agradeço você a oportunidade, né? Assim, eu acho que isso é importante para que a gente mantenha uma egrégora do Body Talk que tem diversas pessoas com diversos egos, com diversos tipos de personalidades. Importante para que a gente mantenha esse grupo unido. O mais importante do Body Talk e de qualquer técnica ou terapia é justamente a união, né? Assim, é manter esse termo que parece tão bonito, egrégora fortalecida, é ter uma união. Se não tem união, dispersa, né? Então é importante que a gente tenha essa conexão e essa união bem fortalecida, bem estruturada mesmo. Obrigado pelo carinho que você teve assim de me convidar, tá? Obrigada, Luciana.